Estamos aqui na Sociedade Teosófica no Brasil para uma pequena apresentação sobre o reino vegetal. Na Sociedade Teosófica fala-se, desde a sua fundação, vamos dizer assim, nos diversos reinos da natureza, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. E o reino, vamos dizer assim, do super-humano, né? Que seriam os iniciados, os grandes mestres de sabedoria, né? E o reino, cada um desses reinos tem as suas peculiaridades, tem as suas diferenciações, sendo que o reino vegetal, ele tem muitos aspectos. Ele tem muitos aspectos e daria para se fazer diferentes abordagens, né? Então nós vamos fazer duas abordagens básicas sobre o reino vegetal. Como eu disse, são muitos aspectos, não dá para abordar todos os aspectos numa única conferência de 1 hora de duração, né? O reino vegetal, nós poderíamos falar sobre o reino vegetal do ponto de vista biológico, ecológico, holístico, simbólico. E nós vamos começar, nós vamos dividir a palestra basicamente em duas partes. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o simbolismo do reino vegetal, sobre as árvores, seu simbolismo em algumas culturas e tradições, e vamos perceber como essas diferentes tradições apresentam elementos, vamos dizer assim, né, para cutucar os psicólogos presentes, elementos arquetípicos, não é? Por favor, não me cobrem taxa por usar essa palavra, não é? E depois nós vamos falar sobre alguns aspectos do reino vegetal do ponto de vista ecológico e holístico, de como o reino vegetal está integrado a todos os outros reinos. De certa forma, o reino vegetal é uma ponte de ligação entre o reino animal e o reino humano, né? Então nós vamos começar tratando desses aspectos simbólicos. Mas primeiro, como não podia deixar de ser, nós vamos ter uma pequena fala do grande mestre espiritual Sufi, né, Rumi, poeta do século XIII, que nasceu em Balkh, no Afeganistão, está enterrado em Konya, na Turquia, que é o inspirador da ordem dos derviches rodopiantes, né, daqueles sufis. Sufi é o lado esotérico do Islã, como a Kabbalah é o lado esotérico do judaísmo. Então os sufis rodopiantes, os derviches, né, turcos, ou sírios, ou egípcios, eles têm a sua origem no trabalho de Jalaluddin Rumi, né? E o Rumi tem ele é considerado o maior poeta da língua persa, né? Ele tem uma expressão sobre a evolução da vida muito interessante, que tem a ver com aquilo que nós vamos apresentar aqui. Ele diz assim: desde que chegaste ao mundo do ser, uma escada foi posta diante de ti para que escapasses. Primeiro foste mineral, depois te tornaste planta, mais tarde animal. Como pode isto ser segredo para ti? Finalmente, foste feito homem com conhecimento, razão e fé. Então, nessa ilustração, você vê de baixo para cima, né, um cristal de rocha, uma flor, um jaguar, né, e uma imagem tradicional que é a representação do Rumi. Na tradição Sufi, que é o lado esotérico do Islã, não se fala em reencarnação. Algumas pessoas interpretam esse texto como reencarnação. Mas, na teosofia, fala na evolução da vida como um todo. Então, a vida como um todo, toda a vida que habita esse planeta, ela passa por diferentes estágios
né? Então, me parece que, nesse caso do Rumi, ele está mais se referindo à evolução, à passagem e evolução da vida através do tempo, né? Nós vamos falar, como disse inicialmente, sobre o simbolismo das plantas, das árvores especificamente. E nós temos aí uma árvore no jardim, né, no paraíso, né, no jardim do paraíso dos deuses. Essa é uma imagem sumeriana. E é interessante observar que todos os paraísos, praticamente sem exceção, eles têm árvores. Eles têm plantas sagradas, né? E provavelmente, se alguém estiver contando, né, quantos galhos tem ou quantas folhas ou flores tem, pode chegar a um número que provavelmente tem a ver com os meses do ano ou com o simbolismo da árvore da vida da Kabbalah e assim sucessivamente. Mas é interessante observar que todas as representações do paraíso possuem árvores, árvores que dão frutos sagrados. A árvore são chamadas de árvores da vida, né? Tanto como a árvore, tanto que a serpente no Gênesis, né, ela vem dizer para Adão e para Eva que se eles comerem daquele fruto, eles serão como deuses, se tornarão imortais. Então esse é um elemento simbólico que aparece em muitas tradições. Aqui nós temos o pilar de Djed, né? O pilar de Djed é um símbolo da vida egípcio, né? Quando Osíris foi aprisionado no sarcófago e atirado no rio Nilo, ele foi parar nas costas do Líbano. E lá, o sarcófago foi envolvido por uma árvore, e uma árvore ficou tão frondosa, tão bonita, que um rei observando que essa árvore, ele cortou a árvore e usou a árvore para fazer o pilar do seu castelo. A deusa Ísis vai até lá. Eu não vou contar a história do mito de Ísis e Osíris aqui, porque aí já seria uma outra palestra, né? Mas a deusa Ísis vai até lá e consegue desse rei que lhe dê esse pilar. Dentro desse pilar, que é o tronco de uma árvore, que é uma acácia, né? Está o sarcófago com Osíris. E aí tem algumas coisas interessantes, porque a acácia é uma planta que é mencionada em muitas tradições. E ela é peculiar porque ela é a árvore que envolveu o sarcófago do principal deus egípcio. Por outro lado, ela aparece em muitos momentos na Bíblia, em vários momentos na Bíblia. A acácia é o shitar, ou shitim, espinho em hebraico. A madeira de cetim, segundo se diz, foi usada para fazer a Arca da Aliança. A acácia é considerada como árvore sagrada. Moisés, a pedido do Senhor, ordenou ao seu povo, enquanto descansava no deserto, ao pé do Sinai, que usasse a acácia na fabricação do tabernáculo e nos móveis neles usados. A Arca da Aliança, a mesa dos pães da proposição, os varais da arca, os adornos, etc. A Arca da Aliança, né, farão uma arca de madeira de cetim, de acácia. Mesa dos pães propiciais, fará uma mesa de madeira de cetim, de acácia. O altar do holocausto, farás o altar de madeira de acácia. E aí dá quantos côvados, né, tem
esse altar. Então, é muito peculiar que a madeira da acácia, que é a árvore que envolveu o deus Osíris, seja a mesma que tenha tanta consideração dentro da tradição judaica, que naturalmente cultua um Deus único, Javé, Jeová. Mas a gente tem que se lembrar que os judeus passaram 400 anos no Egito. Então, eles receberam a influência da tradição egípcia. Mas nós vamos mencionar mais algumas árvores características e típicas de várias tradições. E essa é uma árvore muito especial, que é a árvore Ashvata, da tradição hindu. A árvore Ashvata tem uma característica. As raízes dela são no céu. Ela tem as raízes no céu. Né? E o tronco, os galhos, as flores, né? E se tem frutos, imagino que tenha, ficam na terra. Então aí você tem a árvore como elemento simbólico de ligação do mais sutil com o mais espesso. A árvore como elemento de ligação comparável na tradição chinesa ao homem, né? Que é o elemento de ligação entre o céu e a terra. Então a árvore faz também esse papel, ela cumpre esse papel. E, obviamente, tem um simbolismo com Brahma, o Criador, né? Que se manifesta do mais etérico, do mais sutil até o mais denso, ou da própria alma, que desce de níveis espirituais muito sutis até os níveis mais físicos. E aí nós temos, continuando essa introdução da nossa conversação, né, nós temos uma imagem extremamente simbólica que aparece a árvore com o pássaro. Esse é um elemento muito comum. Se você tem o pássaro, a árvore, e na raiz da árvore você tem serpentes. Né? Então você tem as forças telúricas, que simbolizam e tem uma ligação com Kundalini, com a energia telúrica, no chakra básico. Você tem a árvore e no alto da árvore você tem o pássaro. Né? Isso aparece também na tradição cristã. E nós temos aí, na árvore da vida do Kabbalah, né? Você tem o Keter, que é o reino, o nível mais alto, e Malkut, que é a primeira esfera embaixo, Keter, que é o reino, e Malkut, que é a esfera inferior, que simboliza a terra, né? Keter, perdão, a coroa, né? E o reino, Malkut, embaixo. E do lado nós temos uma representação tradicional da mitologia nórdica, onde você tem os dragões nas raízes da árvore, né? Da árvore, e a águia no alto, com o mesmo simbolismo, e na tradição nórdica são 9 mundos, né? Que isso é explorado pelo Tolkien no Senhor dos Anéis. Então você tem ali o Midgard, né? Você tem o Midgard bem no tronco, no meio, que é a Terra-média, né? Que aparece nos textos do Tolkien, porque o universo está contido nessa árvore cósmica. Então a árvore como um simbolismo cósmico. E agora eu acho que a gente vai entrar numa outra coisa que vai chamar bem a atenção aqui de um amigo nosso presente, o Marco Aurélio, que é o caminho do pólen da tradição dos índios Navajo, ou Navarro, né? Que eu acho é impressionante como essas tradições apresentam um simbolismo arquetípico de incrível sincronicidade, né? Então, esse desenho é um desenho do caminho do pólen, né? O que é o caminho do pólen? É uma representação feita pelos índios Navajo de como se fosse um mapa humano, né? Que seria comparável a isso. Nesse mapa,
que é apresentado pelos Navajo, você tem do lado direito da tela uma espiral, uma linha curva, e do outro lado você tem uma linha quebrada. Então, uma linha yin e outra linha yang. Uma linha masculina e outra linha feminina. Né? A energia telúrica tem as marcas dos passos embaixo, na linha embaixo, e a energia telúrica sobe, vamos dizer assim, por esse caule, que é uma planta de milho, né? E no alto você tem um pássaro. Né? Então você tem linhas curvas e sinuosas, yin e yang, dois desenhos como se fosse um masculino e um feminino, um escuro e outro claro. E não dá para não fazer comparações com a tradição dos yogis, com Ida, Pingala e Sushumna, né? Os 3 canais que sobem ao longo da coluna vertebral na fisiologia yogi. Não dá para não comparar. Né? E veja que são tradições que não têm nenhuma ligação física, ou histórica, ou cultural. Não é como os judeus que absorveram coisas dos sumérios ou dos egípcios, onde eles estiveram. Né? Os índios norte-americanos não tiveram contato com a tradição yogi ou com a tradição hindu. Né? Não houve aí um contato. Então, esse simbolismo, quando um simbolismo ele é confirmado em várias tradições, eu acho isso que tem uma importância. Acho que a gente deve estudar melhor o assunto. Né? Porque quando uma tradição apresenta uma história, um símbolo que ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu falar, que não tem parâmetro, que não tem sincronicidade, a gente fica assim, né? Pode ser que aquilo seja verdade especificamente naquela tradição, tem uma razão de ser, mas se não tem uma correlação, se não se pode fazer uma correlação em nenhuma tradição, eu acho peculiar. Eu acho isso peculiar. Né? Então aqui nós temos essa apresentação, né? Essa comparação, já que um dos objetivos da Sociedade Teosófica é o estudo comparado de religião, ciência e filosofia, e de mitos. Né? As pessoas esquecem de comparar os mitos, e aí se perde muita coisa. Bom, eu não vou me estender mais sobre esses aspectos simbólicos, porque, como eu disse, a palestra está dividida em 2 partes. Uma abordando essa pequena introdução pincelada sobre o simbolismo da árvore. A árvore tem importância biológica, ecológica, holística e simbólica. E se esquece disso. Né? Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria abordar. E nós vamos agora para um outro aspecto, que é a interrelação entre as plantas, né, o reino animal e o reino vegetal. Né? Então, os animais e as plantas são complementares, são seres complementares. Os animais se movem, as plantas ficam enraizadas. Os animais liberam gás carbônico, as plantas o absorvem. Os animais precisam buscar comida, as plantas fabricam a própria comida. Os animais têm órgãos especializados em cada atividade necessária à vida. As plantas são construídas de maneira modular. Os animais são indivíduos no sentido de que não podem ser divididos. As plantas se reproduzem por brotamento, pelo menos parte delas. Né? E aí tem uma frase, nós temos uma frase dos mestres de sabedoria. Os mestres de sabedoria são aqueles mestres espirituais que fundamentaram a criação da Sociedade Teosófica, que diz assim: a natureza interligou todas as partes do seu império através de sutis fios de simpatia magnética. E existe uma correlação mútua entre uma estrela e um homem. Claro que eu não vou abordar os aspectos astrológicos do que pode isso querer dizer, mas esta frase já mostra que todos esses reinos, mineral, vegetal, animal e humano, eles estão interligados, eles estão entrelaçados.
né? E é muito perigoso, né? É muito perigoso quando você remove um fio da teia da vida. Quando você quebra um fio da teia da vida, você afeta toda a teia, você afeta toda a cadeia, né? Então, isso foi comprovado lá no parque o Yellowstone, com a questão dos lobos, né? Quando os caçadores mataram todos os lobos, o que aconteceu? Os animais se reproduziram de uma forma os animais herbívoros se reproduziram de uma forma tão exagerada que começaram a comer todos os brotos, todas as plantas novas à beira dos riachos. E isso alterou até o curso dos rios. Então foi necessário introduzir novamente os lobos para restabelecer essa homeostase, esse equilíbrio da natureza. E assim o que aconteceu? Os rios começaram a voltar aos cursos naturais, porque os animais não ficavam, como se diz, dando bobeira por ali, né? Dando bobeira, os animais não ficavam dando bobeira, fugiam e as plantas voltaram a crescer de uma forma normal. Isso fez com que toda a cadeia, né, toda a cadeia biológica se equilibrasse. E aqui nós temos uma frase, né, do Cícero que diz o seguinte: o poder divino deve ser encontrado no princípio de uma razão que permeia toda a natureza. E embaixo temos uma orquídea. Veja, aí nós começamos a ver o interrelacionamento dos reinos vegetal e animal, através dos polinizadores. Então, essa orquídea, ela tem um formato de um inseto, para atrair os insetos, né? E, além de ela ter um formato que lembra o inseto, para atrair o inseto para a polinização, ela emite um cheiro que atrai os insetos. E essa questão de cheiro e perfume, nós vamos abordar nesse próximo slide. O que é uma inseminação artificial? Né? Logicamente, um geneticista, um médico especialista em reprodução, no caso humana, ele pega um óvulo humano, pega um espermatozoide, fecunda in vitro, aquilo vira um ovo, né? E aquilo vai dar origem a um ovo, né? E ele vai implantar aquilo na barriga de alguém, que não precisa ser necessariamente a pessoa que doou o óvulo. Isso é uma inseminação artificial. O mais incrível é que, na natureza, isso também acontece. Porque uma abelha não produz pólen. Uma abelha não produz pólen. Um morcego, que também é um animal que faz polinização, alguns tipos pelo menos, aqueles que são frugívoros, né? Eles também fazem polinização. Então, um morcego, uma vespa ou uma abelha, quando ela tem contato com uma planta e o pólen fica preso nela e ela vai para uma terceira planta e coloca o pólen lá, para mim isso é um tipo de fertilização artificial, inseminação artificial. Não é artificial porque, lógico, não está envolvendo equipamento, médico, laboratório, né? É uma fertilização, aspas, natural. Mas percebam que nós estamos falando da interação de dois reinos completamente diferentes. E é uma relação em que os dois reinos ganham com isso, né? Aí nós temos no próximo, perdão. Nesse slide tem uma ilustração de como acontece isso, né? Existe no Panamá uma abelha chamada abelha da orquídea. Essa abelha da orquídea nós já mostramos num filme, No Paraíso na Terra. Essa abelha da orquídea, ela tem uma peculiaridade. Eu acho que isso talvez possa chamar indiretamente a atenção dos meninos presentes, né? Ela tem uma peculiaridade. Essa abelha, para chamar a atenção da fêmea, ela se perfuma. Ela se perfuma. Meninos, ela se perfuma.
O que acontece? Ela vai visitando uma série de orquídeas, e em cada orquídea que ela vai, essas orquídeas têm como se fosse uma concha, uma cesta. E ela, passeando ali, atraída para essa orquídea pelo cheiro, ela cai naquela cesta, e aquela cesta tem um líquido. Esse líquido é perfumado, tem uma essência. E a fêmea é atraída por aqueles machos mais perfumados, que tem uma combinação, um buquê de perfumes maior. Porque isso mostra o quê? Que aquela abelha, macho, foi em muitas flores, voou muito longe, tem muita força, muito vigor, esteve em muitas plantas diferentes, e então ela se banhou naquele óleo perfumado, naquela essência de muitas orquídeas. Isso quer dizer que ela é um espécime resistente que tem um bom DNA, né? Vai passar para frente um bom DNA. Então as fêmeas escolhem essas que estão mais perfumadas, né? Só que aí acontece um fenômeno interessante. Aí você vê no número 1, né, a abelha chegando, no número 2 ela dentro do baldezinho, da concha da orquídea, e depois ela saindo. Mas reparem que quando ela sai, tem duas bolinhas amarelas nas costas. Acho que vai ficar mais claro, esse aqui, a abelha tomando banho de perfume, né? E aí fica mais claro, nessa ilustração, o que acontece? Quando a abelha cai dentro daquele copinho, dentro daquele balde, daquela concha da orquídea, ela só tem um lugar para sair. As paredes são deslizantes e só tem um lugar para ela sair. Esse lugar é como se fosse um túnel, e ele é bem apertado, como a gente pode ver ali. E a abelha pode ficar até 1 hora presa nesse túnel. Só que como ela fica presa 1 hora nesse túnel, o que acontece? Repare que tem uma mancha amarelada atrás, amarelo alaranjado atrás. Tem uma coisa chamada polinário. Polinário é como se fosse um saquinho de pólen. Como ela fica presa ali, e ela está molhada com aquele perfume, que é um pouco gosmento assim, aquele saquinho de pólen gruda nas costas dela. E aí quando ela vai para uma outra orquídea, ela vai liberar, e não vai acontecer na outra orquídea a mesma coisa. E ela vai fazer o quê? Vai soltar o pólen na outra orquídea, né? A abelha pode ficar até 1 hora presa nesse canal, antes dele conseguir sair e passar o pólen à frente. Aí nós temos a imagem, devido à ampliação não é muito clara, mas você tem os 2 saquinhos com pólen nas costas. Não é na patinha, igual nas abelhas normais brasileiras, né? E nessa a gente tem lá uma seta apontando. O nome técnico é polinário, né? Então isso mostra como é que o reino vegetal desenvolveu uma estratégia. Aí que começam as perguntas peculiares. Como é que o reino vegetal desenvolveu uma estratégia para atrair a abelha? E como é que isso influenciou nas abelhas, na escolha da reprodução? A abelha ajuda na reprodução da orquídea. A orquídea ajuda na reprodução da abelha. A inter-relação dos reinos. Como é que isso se estabeleceu, né? A única explicação que eu não aceito para isso foi por acaso. Isso aí não dá. Não dá, né? É muito coordenado demais para ser por acaso. E aqui nós temos um outro aspecto interessante, que é o seguinte. Reparem, o que nós temos na tela? Nós temos um óvulo e um pólen. Quem já assistiu uma das minhas palestras sabe qual que é o óvulo e qual que é o pólen. Mas quem não assistiu pode ser que tenha alguma dificuldade, né? Reparem o design. Quando você vai comprar aí um carro, né, ou uma bolsa, ou um relógio, né, que é de uma fábrica ou de uma empresa famosa, normalmente ele tem uma linha, um design característico. Você olha para aquele carro, esse carro é da marca tal.
né? Mesmo que não tenha ali o símbolo da fábrica, você olhando, né? Se eu falar Fusca, todo mundo sabe como é que é o desenho de um Fusca. Não se produz mais, mas todo mundo ainda se lembra como é um Fusca. Tem gente que até tem, né? Eu conheço uma pessoa que tem um. Então, o que acontece? Na natureza, parece que existe um design determinado, um desenhista próprio. Porque, veja, nós temos um óvulo e um grão de pólen. O desenho é muito parecido, né? O óvulo, naturalmente, é o da direita, é o maior, né? Da direita, o desenho arroxeado da direita é o óvulo humano. E o da esquerda é um pólen. Mas por que é que tem o mesmo design? Por que o desenho é parecido? Porque talvez o desenhista seja o mesmo. Se você quiser chamar de mãe natureza, chame de mãe natureza. Se você chamar de Deus, é contigo, né? Mas o design parece que é o mesmo. E aí nós temos o São Tomás de Aquino, que faz uma observação sobre isso. São Tomás de Aquino diz que existe uma coisa chamada a quinta prova da existência de Deus, né? Ou de uma inteligência ordenadora, né? E ele diz o seguinte: existe uma ordem admirável no universo que é facilmente verificada. Ora, toda ordem é fruto de uma inteligência. Se eu colocar meia dúzia de números ao acaso num papel e pedir para alguém ordenar, a pessoa vai dizer: você quer que ordene do superior para o inferior, quantitativamente falando, ou o contrário? Mas de um jeito ou de outro, tem uma inteligência de alguém que vai ordenar aquilo, né? Não é ao acaso. Então, o São Tomás de Aquino, ele diz o seguinte: toda ordem é fruto de uma inteligência ordenadora. Não se chega à ordem pelo acaso nem pelo caos. Logo, há um ser inteligente que dispõe o universo na forma ordenada. Com efeito, aquilo que não tem conhecimento não tende a um fim, a não ser dirigido por algo que acontece, por algo que conhece e que é inteligente, como a flecha pelo arqueiro. A flecha sozinha não atinge o alvo. Foi preciso que alguém fizesse o arco, a flecha, apontasse, dirigisse e fizesse um esforço físico que vai ser multiplicado pelo arco para a flecha atingir o alvo. Então tem uma inteligência por detrás. A flecha não realiza o trabalho dela sozinho, né? Nesse slide nós temos alguns elementos que confirmam aquilo que nós estamos falando com relação ao pólen e ao óvulo. Reparem que nós temos aí uma semente que voa, né? Uma semente voadora, né? Uma semente que é dispersada pelo vento, e embaixo temos uma asa de uma libélula. O design é o mesmo, né? E do lado direito temos também outras sementes que têm também pequenas aletas, asinhas, né, que fazem com que ela seja dispersada pelo vento, né? Mais uma vez nós vemos que tem um desenhista, um designer por detrás que parece ser o mesmo. E isso se repete no nível microcósmico e macrocósmico, né? Aí nós temos uma concha de Nautilus, né? Que é um molusco marinho, né? E no alto, à esquerda, uma pinha. Nós temos também uma galáxia em espiral. Aí talvez caiba a expressão de Hermes: o que está em cima é igual ao que está embaixo, né? As leis que regem o nosso universo, elas são únicas, né? Não pode haver uma lei da gravidade para mim e outra lei da gravidade para ele nesse mesmo planeta. As leis têm que ser iguais. E tudo indica que isso não pode ser acaso.
Isso não pode ser acaso. Tudo indica não pode ser acaso. Tem uma razão de ser. Tem uma inteligência ordenadora. Né? E aí você tem, são brócolis, né? Que contém aquilo que é chamado de fractal. Que o fractal é exatamente o que está em cima, é a materialização física da lei de Hermes, que está em cima igual que está embaixo. Então, por mais que você coloque esses brócolis no microscópio eletrônico, por mais que você amplie a imagem, ou seja, você enxergue microscopicamente cada vez mais profundamente, o modelo continua sendo o mesmo, ele vai se repetindo, né? Então, parece aí que há é o que eles chamam de assinatura de estilo, né? Ou uma manifestação da proporção áurea, que aparece nessa imagem e aparece nas imagens anteriores. Mas vamos agora falar um pouco mais sobre as plantas, né? Em 1880, o naturalista britânico Charles Darwin, na sua célebre viagem no Beagle, né, foi o primeiro a escrever que as extremidades das raízes vegetais agem como o cérebro de animais inferiores. E olha que isso foi dito em 1880, mas os cientistas hoje estão começando a perceber que as raízes agem como se fossem neurônios. As raízes das árvores agem e se comportam como neurônios e elas se comunicam. As plantas se comunicam, né? Aí tem o texto, né, explicativo, né? A raiz é o cérebro da árvore, né? A zona de transição da raiz consome oxigênio e envia sinais elétricos e químicos para o resto da planta. Ora, o cérebro funciona à base de sinais elétricos, né, de informações químicas e elétricas. Essa é a base de funcionamento do cérebro. E agora nós já temos comprovação sobre isso. Sabemos que se alguém causa algum dano a uma folha de uma planta, ocorre uma descarga elétrica que se propaga através da planta, disse o botânico Simon Gilroy. O que desencadeia essa descarga elétrica e como se move através da planta é algo que ainda não sabemos. Ou seja, nós convivemos, né? Do lado de fora dessa sala nós temos dezenas de árvores, nós convivemos com as árvores, nós convivemos com as plantas, mas ela ainda tem segredos e mistérios que ainda não nos foram revelados. E talvez o livro mais conhecido sobre botânica, sobre o comportamento, aí eu já estou falando uma coisa até peculiar, né? Sobre o comportamento das plantas, das árvores, seja esse livro, A Vida Secreta das Árvores. Né? Na Vida Secreta das Árvores, esse guarda-parque, Peter Follenberg, meu alemão não é essas coisas, ele diz o seguinte: as árvores sentem, elas podem sentir dor, mas também podem sentir emoções como medo. Ele descobriu o seguinte, ele era um guarda-parque, ele estava passeando por uma floresta, acho que na Alemanha, e aí, Áustria ou Alemanha, e aí ele viu um toco de uma árvore coberta com musgo, e perto de uma outra árvore inteira, vamos dizer assim. Esse toco tinha sido cortado bem na base. Aí ele foi lá com um canivete investigar, e ele tirou assim o musgo que tinha em cima, e ele percebeu que aquele toco estava vivo. Mas... E parecia que tinha sido cortada há muitos anos. Mas como ela poderia, esse toco de árvore poderia estar vivo se ele não tinha tronco, ele não tinha folhas, ele não faz fotossíntese? Como é que ele se manteve vivo? Aí depois de investigação, ele descobriu que aquele toco de árvore estava sendo alimentado pela árvore próxima. As raízes estavam entrelaçadas e a árvore próxima estava alimentando aquele toco de árvore. Ou seja, as árvores se interrelacionam de uma forma muito mais intensa do que a gente imagina, né? E aqui alguns dados
importantes para quem trabalha com a ecologia ou para quem quer saber mais sobre esses assuntos, né? Uma floresta é mais que um conjunto de árvores. Ao derrubar 1 hectare de floresta, nós estamos falando de floresta tropical, né? Você tira a casa de 160 pássaros, 10 primatas, 33 anfíbios, 44 peixes, 22 répteis e extermina 1 bilhão de indivíduos invertebrados no solo. Então, o desmatamento é um crime ambiental de proporções inimagináveis, né? Se todas as florestas do mundo desaparecerem, talvez um dia a vida volte ao planeta, mas os homens com certeza não vão estar mais aqui. Se existe uma inter-relação tão grande entre as plantas, entre os animais e as plantas, nós estamos esquecendo que nós fazemos parte dessa cadeia, né? E aqui nós temos uma imagem que mostra essas interligações que são feitas através de micro-raízes, né? Micorrizas, né? Que entre os fungos e as árvores. Os fungos decompõem, trabalham a matéria orgânica para que as árvores possam absorver aqueles elementos nutritivos de uma forma mais fácil. E aqui tem uma coisa que lembra, quem assistiu ao Avatar sabe o que é Eywa, a árvore da vida. Eywa, em Avatar, a árvore da vida, ela se comunica com todos os seres vivos da floresta, os Na'vi e os animais e as outras árvores, né? Então, isso ficou claro no filme em vários momentos. Assim como a internet conecta milhões de pessoas, uma rede de inteligência debaixo da terra, chamada de micorriza, permite conversa entre as árvores. Então há impulsos elétricos, informações químicas correndo de um lado para o outro. Como os neurônios se comunicam? Os neurônios se comunicam entre si através de sinapses, um espaço microscópico entre a terminação de um axônio e de um dendrito. Nesse espaço, um axônio emite uma pequena molécula química chamada de neurotransmissor e o dendrito recebe, transformando essa informação química no impulso elétrico, que passa para o corpo do neurônio e depois é retransmitido para outras células através de seu axônio. E aí nós temos, então, essas micro-raízes, né, que fazem essas comunicações, estabelecem essas comunicações, isso no reino vegetal, num sistema similar ao humano, transformando informações químicas em elétricas, impulsos elétricos. E aí, se a gente perguntar qual é o maior animal que existe, né, no planeta, alguém vai dizer, é a baleia azul. É errado, né? O maior ser vivo que existe, animal? Não, o maior ser vivo, né? O maior ser vivo que existe é um fungo, né? Trata-se mais precisamente de um tipo específico de fungo, a milária, que fica em Blue Mountain, no estado americano do Oregon, que mede 3,8 km de comprimento e é considerado o maior ser vivo do planeta. E ele tem milhares de anos. Imagine se nós conseguíssemos conectar com a memória de um ser vivo desse. O que ele tem na sua memória? O que essa Eywa tem na memória? Né? E agora vamos nos encaminhar para o fim dessa apresentação com uma coisa muito interessante, porque as árvores se comunicam umas com as outras, e esse é um caso muito interessante sobre as girafas, né? Um evento que acontece na África. Por acaso acontece com um tipo de acácia. Começamos falando em acácia, vamos terminar falando em acácia. A acácia é meio conhecida, né? Então,
Os cientistas, há 40 anos atrás, notaram algo interessante na savana africana. As girafas comem a folhagem da Acacia tortilis, uma espécie de acácia que não gosta nem um pouco disso, lógico. Para se livrar das girafas, poucos minutos depois que as girafas aparecem, as acácias bombeiam uma toxina para as folhas. Aí as folhas ficam com gosto ruim, amargo. As girafas sabem disso e vão para outras árvores próximas, mas não tão próximas. Por quê? Porque as acácias liberam um gás, aquelas acácias que foram atacadas, liberam um gás que faz com que as outras acácias próximas, quando percebem aquele gás, sabem que a colega foi atacada por um predador, que no caso é uma girafa. Então todas elas começam a tornar as suas folhas amargas. Então as girafas têm que fazer um percurso contra o vento ou a uma distância razoável, serem muito rápidas a uma distância razoável, para que possam driblar esse sistema de alarme das acácias. Vejam o grau de conexão, de informação, de que uma árvore passa para outra, né? E que a gente diz, não, isso é uma evolução, uma seleção natural das espécies, etc, etc, etc. Não. Parece claramente que existe uma inteligência por detrás de tudo isso, né? Na teosofia se fala em alma-grupo, né? Com relação aos animais. Mas muito ainda se precisa saber, pesquisar, e eu não estou nem falando de aspectos ocultos, estou falando de aspectos, em princípio, científicos, com relação às plantas e às árvores. E então, caminhando para o nosso final, nós temos aqui um cientista italiano, também com esse nome, Stefano Mancuso, né, que é um cientista italiano, e ele é um especialista em neurobiologia vegetal. Há poucos anos atrás, houve uma reunião em Cambridge, e onde se emitiu uma declaração, acho que se não me engano, a Declaração da Consciência de Cambridge, que fala da consciência dos animais. Eu acho que em breve nós vamos ter que fazer um novo conclave, um novo congresso, né, para fazer a declaração da consciência das plantas. Quem sabe assim a gente passa a respeitar e tratar mais o reino vegetal com mais consideração, levando em consideração também que a nossa vida depende estritamente deles, né, do reino vegetal. Segundo o fisiologista de plantas italiano Stefano Mancuso, envolvido num estudo de 2006, as plantas pensam. Veja, é um neurobiologista vegetal que está dizendo que as plantas pensam. Não é um observador amador de plantas e animais, o Oswaldo. Um neurobiologista vegetal está dizendo o seguinte: as plantas pensam, só que de maneira diferente. Elas reúnem informações e reagem ao seu ambiente da forma que seja melhor para o organismo como um todo. Elas também respondem umas às outras, tendo nada menos que 3.000 substâncias químicas no seu vocabulário. Olha, eu conheço muita gente que não tem um vocabulário de 3.000 palavras. Né? E, então, para finalizar, eu não podia deixar de citar o nosso querido Oglala Sioux, o grande xamã norte-americano, alce negro, que diz o seguinte: nós sabemos que estamos ligados e que somos um com todas as coisas, do céu e da terra. Olha a árvore, ligação do céu e da terra. A estrela da manhã, a aurora que vem com ela, a lua da noite e as estrelas do céu, apenas o ignorante vê muitos, onde realmente só há um. Apenas o ignorante vê muitos, onde realmente só há um. Muito obrigado.